Ok, pessoal, seguindo com o nosso projeto, né? No último vídeo a gente já validou o nosso link, né? Já passou alguns dias que a gente gravou o último vídeo e eu vou vir aqui no mesmo link que a gente ativou a nossa conta e agora se eu clicar nele, ele traz a nossa mensagem de erro porque o nosso link já expirou, né? Ele já venceu aqui o prazo dele ativar a conta. Ok, beleza, até aí funcional. O que a gente vai fazer agora é validar também o nosso esqueceu a senha, né? Bom, bacana. Bom, para isso aí, então vamos aqui no nosso login, não é isso? E aqui onde é que a gente tem o nosso recuperar senha, não é isso? Então aqui a gente tem esqueceu a senha. Temos aqui, né? Recuperar a senha. O que a gente vai fazer aqui? Vamos entrar lá dentro de SAN, não é isso? A nossa SAN auth, né? Que a gente criou já em vídeos anteriores. Barra, e lá a gente vai ter um request, por exemplo. Vamos pôr traço recuperar reset desta forma aí, underscore e-mail para a gente saber. Bom, ok, perfeito, Ctrl C. Então se a gente vir cá nas nossas URLs já, vamos fazer o seguinte, não aqui e sim nas URLs e vamos criar a nossa. Ok, então Ctrl o V aqui, vamos aqui pegar esta menor, Ctrl o C, Ctrl o V e vamos fazer o seguinte, Ctrl o X, logout, que a gente copiou. Então simplesmente ela vai fazer o que, né? O pet vai buscar lá, né? Vai entrar. Vamos passá-la aqui como views mesmo, desta forma. Agora a função que a gente vai criar, o que a gente pode colocar? Vamos por request com as letras iniciais maiúsculas. Eu vou colocar assim reset também. E-mail, né? Isso. E-mail view também desta forma aí. Ok. Aqui a gente pode passá-la como ponto, não é isto? As o que? View, certo, pessoal? Então, bacana. Só que eu tô pensando aqui. Pode deixar assim. Não tem perigo nenhum. Se der algum erro, a gente vem aqui e retorna o passo aqui, mas por enquanto isso aqui tá funcional. Só corrigindo uma coisa aqui que eu vi aqui, request traço rest underscore e-mail, não, tudo traço, né, pessoal, para que não tenha erros aí futuro, né? Ok, bom, bacana. Eu vou copiar só isso aqui para mim ter essa referência. Ctrl C, com certeza que a gente também, porque a gente copiou, vamos colocar só traço aqui também no nosso login. Ok, bom, agora a gente precisa criar a nossa função, mas primeiro eu preciso criar este arquivo também. Ou seja, vamos aqui na nossa views e vamos fazer o seguinte. Vamos dar um Ctrl o V aqui. Ok. Eu preciso de criar este arquivo também. Então, Ctrl C. Vamos aqui na nossa pasta auth, não é isto? E vamos aqui, new file, Ctrl V, .html. Ok, beleza. Bom, aqui no nosso views, vamos fazer o seguinte. Eu preciso só disso aqui, Ctrl o X nela, e vamos fazer o seguinte, vamos aqui, def, né, Ctrl o V, precisamos passar aqui view, né, como argumento, então colocamos desta forma, 2 pontos. Eis a questão, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma def que vai fazer o seguinte, que é get, passamos aqui self como argumento e também passamos request. Ok, beleza. Eis a questão, a gente precisa
redirecionar, né? Então vai ter um return de quê? Render, vai renderizar lá no nosso template. Então request vai ser igual, não, vírgula, e passamos aqui aonde está o nosso arquivo, está lá na nossa pasta auth, né? Isto lá dentro a gente tem o nosso arquivo que está aqui, Ctrl o C, e passamos ele aqui, Ctrl o V. Ok. Então, basicamente é isso aí. Não esquecendo também de passar aqui .html, não é isso? E aqui também eu vou colocar como classe. Ok. Bom, perfeito. Então, o que eu observo aqui é o seguinte. Request, reset também. Tô errando muito hoje, hein? Então, Ctrl o C, ou seja, aqui, né? Ctrl o C, e vamos fazer o seguinte. Aqui no nosso arquivo, vamos também modificar. Então, eu vou vir em Rename e vou fazer o seguinte. Vou apagar tudo, Ctrl V, ok. Já que a gente também tem que mudar a nossa URL e também na nossa view, né? Aqui na URL aqui tá tudo perfeito. E aonde mais? Então aqui é a nossa página. A gente mudou aqui na nossa view, na função, ou seja, na classe, na URL e no login. Reset também. Ok, perfeito. Então se a gente for lá na nossa página, né, vamos dar um refresh aqui. Se eu vim aqui em recuperar senha, ele joga lá para nossa URL. Ok, perfeito. Então tá bacana aí. Eis a questão. Bom, então praticamente é isso aí, né? Vamos fazer o seguinte. O que eu preciso aqui, vamos pegar aqui do login, que vai ser quase a mesma coisa do que isso. Ctrl A, Ctrl C. E vamos vir aqui e Ctrl o V. Ok, beleza. Vamos modificar aqui alguma coisa. Então, o título, né? Aqui a gente pode colocar, então, o que a gente põe aqui? Recuperar? Pode ser, né? Senha, desta forma. Ok. Continua a mesma coisa aqui. Aqui, login. Recuperar. Senha, né? A gente tem a nossa mensagem. Bom. Eu só preciso do e-mail, né? Para ser enviado. Essa senha aqui a gente não precisa, né? Ok. Então, essa div e este label pode sair. Aqui o e-mail. Recuperar senha. O que mais que a gente precisa? Aqui a gente pode fazer o seguinte. Eu não preciso disso daqui eu também não vou precisar. Aqui a gente pode fazer um truque aqui, né? Então aqui eu não vou precisar disso, mas aqui, como a gente vai enviar, né? Recuperar a senha. Então o que vai fazer? A gente vai fazer aqui um voltar, que aí chega lá no login novamente, né? Ok, perfeito. Perfeito, então ficou desta forma, né? O nosso formulário tá tudo desorganizado, o nosso código aqui. Python é bem rígido, mas aqui no HTML não tem problema. Depois a gente dá uma pausa, tá, pessoal? Só estou mostrando mesmo a funcionalidade. Agora, conta a indentação, deixar o código organizadinho aí, fica aí por conta de cada um. Depois eu faço aqui. Como vocês podem observar, a gente tem o nosso formulário. Cadê ele? O nosso formulário tá como a ação, né? Cadê ele? Aqui. Post, né? Então a gente tem que criar a nossa função método post, né? Isso. Para quê? Porque a gente tem que pegar este e-mail que está sendo enviado, né? Para receber a permissão para trocar o e-mail, né? A senha, no caso. Ok, então, cá nos nossos views, vamos voltar cá nos nossos views e vamos fazer o seguinte. Então, podemos fazer desta forma, ainda dentro aqui da nossa classe. Vamos fazer o seguinte, vamos dar espaço, indentar. Def, podemos colocar
post, né? Tem tudo a ver aí. Dois argumentos, self, vírgula, request. Ok, bom, dois pontos. Precisamos fazer o seguinte, precisamos pegar o nosso campo e-mail. Então, e-mail vai ser igual a request, né? Ponto post. E neste caso aí, a gente vai pegar este valor do e-mail que está vindo de lá. Ok, perfeito. Eis a questão, a gente também precisa pegar o usuário que está enviando esta requisição de recuperar, né? Então a gente tem que também ver se ele existe. Então o user, podemos colocar desta forma, vai ser igual que ele vai lá na nossa tabela user.objects, não é isso? E vamos fazer o que? Um ponto filter. Filtrar lá para ver se este usuário existe, certo? Então passamos ele aqui desta forma. Então ele vai lá e vai verificar. Eis a questão, precisamos fazer a verificação agora. If se este usuário, não é isso? Então user ponto exists. Então se ele existe, né? Vamos lá, né? Vocês já sacaram aí a resposta, né? Eu vou colocar como a gente colocou current site, não é isso? A gente tem ali o get current, blá blá blá. Eu vou colocar, é um objeto, né? Só para ficar no padrão, acho que em vídeos anteriores a gente usou, né? Só que aqui é o current, eu quero isso daqui mesmo. Só vou mudar aqui para site, que é o que a gente está usando. Então eu não vou explicar muito isso daqui, porque é o mesmo procedimento quase do nosso recuperar ali, ou seja, ativar a nossa conta pelo e-mail, né? Então isso aí já é uma repetição. Então get que current site, desta forma aí, passamos aqui request, lógico, não é isso? Eis a questão. A gente precisa enviar a mensagem, né? Então, no cabeçalho da mensagem, né? Lá do subject do nosso e-mail, o usuário vai receber lá o subject, né? Então a gente pode colocar, ele vai ser igual, e passamos aqui a mensagem que a gente queira que seja lá visível. Então eu vou colocar assim, recupere, né? Sua senha, por exemplo, né? Pode ser assim, né? Recupere sua senha e vai ver lá o link para poder recuperar a senha. Bom, fecha aqui desta forma. A mensagem, a gente vai criar esta mensagem, né? Então eu vou pôr assim, message vai ser igual. Eu não estou muito bem, pessoal. Não sei se vocês repararam. Estou numa gripe, cabeça doendo, tosse. A temperatura aqui em Londres caiu muito. E eu estou até meio rouco, mas a gente está aqui fazendo o possível aqui. Então, to string, e vamos passar aqui o nosso caminho. Então a gente vai entrar lá dentro de auth. E como recuperar o password, né, a senha, o que a gente coloca? A gente já criou um lá como request, né? O que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? Então vamos passar totalmente diferente. A gente vai passar desta forma. Entra dentro de auth. Eu vou colocar assim, reset, traço, pode ser user ou usuário, traço, password. Vai ficar muito longo, né? Mas não tem problema. Ponto HTML. Ficou muito longo, né, pessoal? Mas fazer o que? É bom que isso. Se você estiver acompanhando e for um iniciante, então vai saber do que se trata isso aqui, né? Ok. Então lá dentro de auth nós vamos criar este arquivo também. Então aqui dentro de auth, Ctrl V e tá aí. Bom, perfeito. Se a gente retornar aqui, agora a gente vai passar, né? A gente está passando um argumento. A gente precisa passar isso aqui também. Observe que é quase uma repetição, né, pessoal? O que a gente passou aqui para aqui?
Então, eu poderia ter copiado aqui, mas está valendo aqui. Eu só vou copiar isso aqui, ó. Até aqui. Ok, Ctrl o C. Vamos descer aqui embaixo e façamos aqui a mesma coisa. Ctrl V. Bom, a primeira coisa que eu tenho que passar é o domínio. O user não preciso, porque a gente vai criar um token para este user, né? Então a gente tem que verificar ele aqui desta forma. Vamos fazer aqui. Então, o domínio continua a mesma coisa. O ID do usuário, né? O usuário ID continua a mesma coisa, mas como eu preciso, a gente está fazendo a verificação se este usuário existe, eu preciso passar a posição dele. Então vai entrar isto mesmo, bytes, né? Isto, e aqui o user, ele vai ser a posição 0. A gente vai passar ele aqui desta forma. Por quê? Porque a gente está criando um token para este usuário particular aqui, entendeu? Bom, o token vai ser o generation token? Não, a gente vai usar, se eu não me engano, eu já importei em vídeos anteriores. Vamos verificar aqui, é o password. Deixa eu ver se ele vai pegar aqui. Eu acho que não, né? Eu creio que a gente tem sim. Vamos verificar cá em cima se eu já passei. Aqui tem um monte de imposto, porque conforme eu já acostumei, pessoal, de ir desenvolvendo e dando contra barra de espaço, tá? Então ele vai fazendo algumas importações aqui que não tem nada a ver, certo? Mas depois, quando a gente terminar, a gente vem aqui e limpa o que a gente não precisa. Mas eis a questão, vamos importar ele aqui, vamos aqui. Então, from Django, vamos importar ele. Ele vem do ponto contribute o que? Ponto auth, ponto o que? E-mail, não é isso? Ou seja, do tokens, né? A gente precisa de pegar o nosso tokens. Então, já tem ele aí. E vamos importar. Importe o nosso password reset token generator. Este aqui que a gente precisa. Ctrl C. Eu sempre gosto de fazer isso aqui. Eu não sei porque que eu copiei. Então vamos dar espaço só aqui, desta forma aqui. Então vou vir aqui, ele vai ser igual. Então não vou dar o Ctrl V e vou ver se ele vai pegar aqui, que é o password. Ah lá, ele já pegou aí, muito bacana, é isso que a gente precisa. Passamos aqui, ponto que? Make o nosso token. Vamos só aproximar aqui. E tá aí, como a gente está passando, criando para este usuário, ele entra aqui também na posição 0. Então, muito simples aí. O que a gente pode fazer agora é buscar as mensagens também, né? Que a gente já criou em vídeos anteriores. Então, a gente já sabe isso aí também, né? Então, a gente simplesmente quase copiar daqui, né? Então, aqui, ó, estas mensagens, posso copiar esse retorno aqui também, que a gente vai precisar. Ctrl C. Vamos cá abaixo e vamos fazer o seguinte. Tem algumas mudanças aqui. Primeiro, o e-mail, né? A mensagem de e-mail vai levar, não é isto? Ele vai gerar aqui o e-mail subject, a mensagem. Ele vai ir lá no settings, ponto e-mail hot use, isto mesmo, e estamos pegando o e-mail que a gente está enviando aqui. Ok, beleza. Continua assim mesmo, só que esta mensagem, ela é mudada agora, né? Então, o que a gente pode colocar? Enviamos ou seja, confira seu e-mail, né? Porque senão ele vai... o usuário vai ficar esperando, né? O que a gente põe aqui? Verifique seu e-mail com as instruções
de como recuperar, né? Recuperar sua senha. Coisa qualquer. Bom, esse daqui a gente não precisa, porque a gente já tem esse aqui. A gente pode usar este aqui, que está mais completo. Então, ele vai renderizar, request. Ele vai entrar dentro de auto e vai buscar pelo nosso arquivo, não é isso? Ctrl o C e Ctrl o V. Bom. Ok, então, agora o que precisa ser feito, aqui, se a gente vir no nosso, aqui é a falha, aqui, vamos copiar e criar nossa mensagenzinha para ser enviada, né? Então, se a gente vir aqui e fazer o seguinte, a gente precisa simplesmente, vai ser isso daqui mesmo, eu já expliquei sobre isso daqui, o usuário, né? Isso a gente não vai precisar aqui, porque a gente vai fazer o seguinte... A gente pode mandar uma imagem, uma mensagem, né? Então, olá, desta forma aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z. Eu vou fazer o seguinte, vamos aqui elaborar, olá, vírgula. O que vai aparecer lá é desta forma, né? Então, favor, o que? Clique, não, vamos, olá. Clique no link para recuperar sua senha, não é isso? Agora, podemos colocar o seguinte, seus dados serão protegidos, ou como assim? Clique no link para recuperar sua senha. Seus dados não serão compartilhados com ninguém, né? Para o usuário ter mais segurança. Ok. Aí entra o nosso domínio. Fica bacana. Ctrl o V. Que mais? E o que a gente pode fazer aqui é activate. Não, a gente pode criar, por exemplo, set novo, por exemplo, underscore password, né? Isso daqui continua o mesmo, eu já expliquei tudo isso. A gente não vai precisar de enviar o usuário, porque a gente está simplesmente com o usuário, né, criando, só fazendo o reset no password do usuário que está sendo requerido, né? Ok, beleza. Bom, aqui também vou pôr espaço. Hoje eu tô com os dedos pesados, só batendo. Eu quero dividir, costume já, né? Tudo funções, sempre eu tô criando back-end, então back-end a gente usa muito underscore, né? Então, bacana, perfeito. Bom, vamos fazer o seguinte, lá dentro da nossa pasta auth novamente, vamos lá, Ctrl o V, ponto HTML. Beleza. Bom, aqui agora a gente vai criar o nosso template, né, para a gente poder digitar a senha nova e recuperar, né, e enviar. Bom, para isso aí a gente pode vir aqui, a gente já criou este aqui, vamos só implementar ele, né? Então o que a gente pode fazer? Ctrl A, Ctrl C. Vamos vir aqui, vou fechar ele, vou fechar isso aqui por enquanto. E vamos fazer o seguinte, Ctrl V. Aqui agora, por exemplo, digite, por exemplo, nova senha. Isso aqui é só o título lá em cima mesmo, pode colocar qualquer coisa. Aqui, recuperar a senha? Não, digite nova senha, né? Digite nova senha. Agora, temos que pensar que para a gente recuperar a senha, a gente não precisa de e-mail, né? A gente vai simplesmente digitar a senha nova e pode fazer uma confirmação dela, né? Então, a gente tem isso lá no nosso cadastrar. Por exemplo, a gente tem a senha, né? E confirmar a senha.
Então posso pegar o label, e vir até cá no nosso botão. Então vou copiar isso daqui, Ctrl C, vou voltar aqui e vou pôr aqui, Ctrl V. Bom, então aqui pode ser senha nova, não é isso? Para o usuário saber confirmar a senha nova, por exemplo, e por aí vai. Agora, eis a questão, podemos manter os mesmos ID e tudo mais, só que o nosso formulário agora muda, né? O action dele aqui, não, ele continua, a gente só muda aqui o nosso redirecionamento, né? Ok. Então, o que ele tem que receber? Ele tem que receber dois argumentos lá da nossa URL. Se a gente vir aqui no reset, cadê? Aqui. Então, ele vai receber este aqui, esta URL. Então, Ctrl o C, vamos retornar aqui e Ctrl V. Então, o método continua a ação, né? Então, preste atenção nisso aqui, tá, pessoal? Observe, tá? Então, podemos apagar aqui desta forma e Ctrl o V aqui dentro. Está aí, perfeito. Ele entra aqui na nossa segurança também, só que aqui, como ele vai acessar, e aqui a gente passou o usuário ID e o token, não pode passar desta forma, simplesmente o token, tá, pessoal? E aqui o ID DB64, não precisa passar o ID daquela forma ali, espaço aqui e pronto. Então só o DB64, certo? E o token. Ok, perfeito. Bom, vamos copiar aqui já de uma vez, porque agora a gente precisa da nossa URL, né? Então, cara, nossas URLs, e agora que eu não lembro se eu copiei, eu acho que eu só aqui vamos fazer o seguinte, vou dar um Ctrl C e vamos aqui e fazer o seguinte, nas nossas URLs, vou aqui dar um Ctrl V. Ok, bom, vou copiar isso daqui mesmo, então Ctrl C, vou abaixo, Ctrl V. E vou só dar um espaço aqui. Então, é o seguinte, o pet vai receber isto aqui, Ctrl o C. Vamos aqui com calma, Ctrl V. Ok. Agora, a gente precisa passar estes argumentos aqui também. Então, bastante atenção, ele vai lá, né, set o novo password, poderia colocar nova senha também, não tem problema. Ele vai entrar, né, depois a gente vai passar um argumento e vamos passar o outro argumento. Aqui a gente tem que entrar também. Primeiro, ou seja, primeiro tem que ser o nosso usuário DB64, Ctrl V, e o nosso token também, desta forma aí. Então isso daqui eu já não preciso, eu só trouxe para uma referência, tá, pessoal? Então é meio de só copiar e colar coisa que já está pronta aí, ok? Bom, então o pet ele vai vir, vai os parâmetros, né, o argumento que a gente passou lá, ele vai entrar, pega o token, viu? Agora a gente precisa mexer na nossa função. Esta função a gente pode criar ela como o que? O que a gente põe? Vamos pôr assim, set, né? Set o que? Vamos pôr tudo junto. Set, vamos pensar rápido. Nova senha, viu, né? Faz sentido. Ok, beleza. Ela vai ser como as view mesmo, e aqui a gente vai simplesmente Ctrl o C e passamos aqui Ctrl o V. Bom, é basicamente isso aí. Agora vamos criar, né? Primeiro, como a gente vai criar essa função, a gente tem que passar estes argumentos também. Então já vou fazer isto aqui. Vou copiar tudo aqui, Ctrl C, vamos voltar cá para nossa views e vamos fazer o seguinte, vamos criar esta função. Primeiro eu vou dar um Ctrl V aqui que eu preciso dessas referências. Vamos criar, a gente criou classe, vamos criar classe aqui também.
Então, vamos lá. A nossa classe vai receber o quê? O nome da nossa função, né? Ctrl+C, Ctrl+V. A gente precisa passar ela como view, não é isso? Ok. Bom. 2 pontos. Eis a questão. Def o que? Get, não é isso? Vamos pegar o que? A gente vai passar aqui self, vírgula. A gente precisa passar o request. Vamos passar vírgula. A gente precisa também passar os nossos argumentos aqui. Ctrl+V, vírgula, Ctrl+C e também Ctrl+V. Agora eu já não preciso disto aqui. Eis a questão. 2 pontos. Vamos fazer o seguinte. O nosso context. Este context vai receber o que? A gente tem que passar aqui que o nosso underscore vai receber ele mesmo. 2 pontos, vírgula. Opa, o que eu fiz aqui? 2 pontos. Vírgula. Enter. A gente vai precisar do nosso segundo, então, que vai ser igual. Quais são estes? Estes daqui que a gente está passando. Então, o primeiro, ele vai passar. O segundo, o token. Ctrl+V. Eu não vou ficar explicando muito isso daqui, porque a gente já fez isso muito repetitivo, né, pessoal? Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. E agora vem aquela história, né? Que a gente já aprendeu no vídeo anterior, onde a gente fez aqui, não é isto? Então, o que acontece? Quando a gente verifica, aqui, este try aqui, eu vou precisar dele, que a gente vai fazer a verificação, ok. Então, Ctrl+C, vamos ficar abaixo e implementar aqui. Então, Ctrl+V. Eis a questão. Ok, então, simplesmente, aqui como a gente mudou, né, não é o ID do usuário, sim, a gente vai colocar, pode mudar aqui para ficar diferente. Então, entramos no try. Vamos enviar. Então, vamos pôr assim, user underscore para ficar diferente. ID. Ele vai receber, então ele vai fazer o decoder, né? Vai pegar o nosso usuário DB64, Ctrl+C. Não, aqui não precisa disso, a gente tem que passar ele aqui, né? Na chave primária. Então, o user vai no banco de dados, eu já expliquei isso, .get, vai pela chave primária. Bom, este não precisa disso aqui. Então, esta verificação a gente já pode jogá-la para dentro. Faz if not, né? Então, se not o nosso password, né, que a gente passou. Então, este password. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu não preciso disso daqui. Ele vai fazer o ponto check. Então, ok. Este none não precisa. Ok, if not. Chamamos a nossa função. Ele vai checar. Então, ele envia a mensagem. Esta mensagem é de wrong, né? A gente precisa passar ela como earning. Por quê? Porque é de aviso. Então ele vai fazer request mesmo. E aqui a gente põe uma mensagem. A mensagem que a gente pode pôr aqui por exemplo, senha e link não válido, né? Não são válidos. Pode ser desta forma. Ok. Aí ele vai ter que ter um return. Este return a gente vai ter que jogar ele de novo lá para requisição do password, né? Então ele vai entrar. A gente é bom passar ele aqui também como request, né? Então vamos pôr aqui, não é redirect e sim ele vai ser render, né? Vamos
jogar ele lá para o nosso formulário, né? Então, request, e passamos aqui. O seguinte, eu não tô explicando muito, pessoal, porque isso aqui a gente já explicou muito, eu detalhei isso aí muito lá nos vídeos anteriores. Então, não precisa de eu ficar aqui perdendo tempo, né? Então, request, vírgula, ele vai entrar dentro de alt e lá tem a nossa... o que a gente tem lá? Ó, observe aqui que a gente tem a nossa request set e-mail, né? Aqui também a gente tem ela aqui, ó. Então, pode pegar, poderia ter pegado isso tudo aqui, ó, contra o C e contra o V aqui. Bom, né? Ele vai entrar, mas só que ele vai ter que ser redirecionado lá pro request, não o reset, né? Porque vamos verificar aqui. Então aqui ele está verifique seu e-mail com as instruções de sua senha, né? Então a gente está jogando lá pro reset. Então aqui também ele vai receber o mesmo aqui, contra o V. Ok, então ele vai retornar para a gente, né? Render request vai entrar dentro de auth, lá tem o nosso request reset, né? E-mail.html, que é este arquivo aqui da gente, certo? Ok, perfeito. Então, praticamente está quase pronto aqui. Eis a questão, a gente precisa fazer uma verificação também. Condição não, a nossa mensagem de erro, né? Então deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Temos uma aqui, Ctrl C, vamos cá abaixo. E Ctrl o V. Bom, indenta ele aí. Então, acontecendo isso aí, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa fazer a gente tem a nossa, no lugar aqui de exception, vamos pegar, a gente tem uma Django, não é isso? Esta aí, Unicode, decoder erro, né? Que fica muito mais bacana aí. Ele vai fazer um pass. Tendo passado, a gente joga ele contra o C, contra o V. Vamos fazer o seguinte, a gente precisa simplesmente de um return. Return o que? Render, request, auth. A gente vai jogar ele lá para fazer o reset da senha. Então ele tem que cair lá no nosso formulário. O que a gente colocou? A gente colocou set novo password, não é isso? Então vamos fazer o seguinte, tá set traço novo traço password .html. Está aí, perfeito. Eis a questão. A gente precisa passar um argumento aqui. De quê? Do nosso contest, né? Então, o nosso contexto, ele tem que entrar aqui também. Senão, vai dar erro, né? Então, contra o V. Perfeito. Ok. Bom, agora a gente precisa criar, por enquanto a gente só está enviando, né, pessoal? Agora a gente também precisa criar a nossa função, se tiver tudo bacana, né, que ele faz o post, né? Tem que criar a função post. Por parecer, vai ser quase a mesma coisa. Eu vou começar por aqui. Então, vou copiar isso aqui, Ctrl o C. Vou vir logo abaixo e indentar o código, lógico, né? E Ctrl o V. Ok, bom, aqui então vai ser o nosso método post e não get. A gente vai passar a mesma coisa, self request, tudo bacana, context, tudo a mesma coisa. Então agora a gente tem que enviar, né? Bom, para isso aí, deixa eu ir fechando isso aqui, que a gente não está precisando disto aqui. Isto. Cadastrar também não. URL. Agora, por enquanto, não. Cara, se a gente vir cá em cima, a gente tem os nossos campos, né? Que a gente precisa de confirmar, né? Os novos e-mail, né? A senha que está sendo enviado. Se a gente vir aqui no nosso cadastrar, a gente tem, né? Então,
observe que a gente tem o passar aqui, ó. Podemos pegar tudo isso aqui, Ctrl o C. Então não vou explicar muito também, porque a gente já explicou isso aí tudo em vídeos anteriores. Então, beleza. Vamos colocar os campos. Então, ele vai confirmar, né, o password, /1. Depois ele vai confirmar, aqui vai entrar a nova senha que ele estiver digitando. Vai confirmar essa senha nova. Depois vai fazer a verificação. Se confere ou não, ele vai enviar a mensagem. Ok, então senha e confirmação não corresponde. Pode deixar desta forma. Se caso tiver alguma coisa certa, então return, né? Random memory request, vamos enviar ele lá pro novo password de novo, né? Então posso pegar isto aqui, Ctrl C e Ctrl V. Bom, return rand, ok, vai fazer o login, né? Ou seja, ele vai entrar no formulário de digitar nova senha. Nossa, hoje eu tô ruim, viu? Cabeça tá doendo, tô com febre, gripe, tudo mais. Tô aqui tentando gravar alguma coisa, mas tá difícil. Não tô concentrado, né? Mas vamos aqui. Isso aqui tá sendo repetitivo, então vocês já estão entendendo isso tudo aqui. Eis a questão. Então, ele vai acessar o nosso formulário de novo, a senha. Ok, agora a gente precisa também, eis a questão, entrar num try. Para quê? Para a gente poder pegar os dados do usuário que está sendo enviado essas informações. Ok, bom, se a gente vir aqui em cima, a gente já tem isso aí, né? Vamos pegar aqui, vamos verificar esse try aqui. Esse try, então, ele tem a verificação. Vou pegar isso aqui, Ctrl C. Vamos abaixo e vamos entrar no nosso try. Então, este try, vamos fazer o seguinte, Ctrl o V. Bom, se as credenciais bater tudo com a nova e a confirmação da senha nova, então a gente vai simplesmente salvar, né? Então vamos pedir aqui que o nosso user ponto, ele faz um set, né? Um set underscore password, passamos aqui o password, certo? Ok, bom, tendo isso aí, simplesmente pedimos que salve, né? Então user ponto save, correto? Ok, beleza. Bom, tendo salvo, então a gente manda uma mensagem, né? Podemos colocar isto aqui, vou copiar isto, Ctrl C, vamos abaixo, Ctrl V, e vamos fazer o seguinte, então a mensagem pode ser não wrong, e sim, pode ser a sucesso, né? Então vamos pôr a success, que é que ele conseguiu, né, trocar a senha dele. Tá, esse request, aqui a gente pode colocar, por exemplo, sua senha foi recuperada com sucesso, né? Faça seu login, ok? Aí vai jogar ele lá para login, não é isso? Então ele vai fazer o return, redirect, né? Precisa de redirecionar, né? Então redirect, vai jogar ele lá para nossa login, né, que está lá dentro de... Então a gente precisa passar desta forma. Epa, vamos aqui, vamos entrar, não é isto? Lá a gente tem a nossa pasta, aqui também não tem isto, e sim entra aqui. Ok, vai entrar dentro da nossa pasta, auth, né? Só que no caso não é a auth, né? É lá no nosso aplicativo que tá. Então, tem que prestar atenção nisso aí também. Por quê? Porque ele vai jogar lá pro login para ele fazer o login, né? Então, vamos lá. Vai entrar dentro da nossa SAM, não é isso? SAM auth. Lá dentro vai ter o nosso login, certo? Vamos fazer o seguinte.
login. Entra lá. Esse daqui não precisa nada disso aqui, ok. Então, ele chegando lá, ele faz o login para a gente. E eis a questão, tendo algum erro, a gente vai jogar ele para o erro, né? Então, vou pegar isto aqui, Ctrl C, vamos aqui abaixo. Vamos aqui, tô doido para terminar aqui, porque não tô legal. Então, Ctrl V. Vamos aqui, pum. Então, o que vai acontecer? A gente pode colocar a mensagem aqui agora, que aconteceu algum erro, né? Então, Ctrl V. E vamos fazer o seguinte, eu vou retirar isso daqui. A mensagem pode ser de erro, né? Então, vamos pôr erro. Essa mensagem vai ser request, né? E colocamos aqui alguma mensagem de erro. Por exemplo, aconteceu algum erro, né? Coisa qualquer. Algo errado. Tendo acontecido alguma coisa errado, a gente joga ele para lá de novo, para ele poder fazer digitar de novo, né? Então, return vai fazer o request out, joga ele lá para colocar a senha nova de novo e a confirmação. Passamos aqui o nosso contacts, ok. Tendo tudo certo aí, né? Ele também pode causar o seguinte. A gente pode fazer o seguinte, jogar ele para cá também. Então, basicamente é isso aí, né? O que a gente criou foi o seguinte, né? A gente criou o nosso método get, né? E o método post, não é isso? Que ficou desta forma. Então, a gente pega os dados que vem lá do nosso formulário. Aqui a gente já explicou isso aqui nos vídeos anteriores. Damos aqui as mensagens. Criamos aqui, né? Para enviar a nova mensagem. A trocar, né, a nova senha, né, com os dados, tudo ali bacana. Ok, bom, basicamente é isto aí. Só estou verificando aqui se tem alguma coisa parecida com erros aqui, para a gente não ter muito erros. Então, este aqui é o nosso views, né, pessoal, que ficou desta forma aí. Aproveita que eu tô passando aqui e dá uma conferida no teu aí para ver se tá tudo bacana da mesma forma. Ok, perfeito. A gente fez as importações. Aqui em cima tem várias importações que eu de costume dou contra barra de espaço, e ele vai importando aqui muita coisa que não tem nada a ver. Mas depois a gente vai, no final do projeto eu vou vir aqui, vou dar um limpo aqui neste code, tá? Ok, perfeito. Bom, o que a gente precisa fazer é testar, né? Então, se a gente vir aqui, vamos recuperar a senha. Então, para recuperar a senha, vamos aqui usar o nosso e-mail. Vamos recuperar a senha. Opa, deu um erro aqui de user request post 1, né? Ele está reclamando aqui que multi-values direct key error at sun, né? A nossa pasta no login. Vamos verificar o que é então. Então, se a gente retornar aqui, o que a gente está fazendo aqui? Vamos verificar. Aqui, cadê? Login, né? Ele faz o logout. Como a gente está request o e-mail, né? Reset e-mail views. A gente está jogando ele lá para o nosso request, né? Então, o que acontece? Isto aqui, será que está lá no nosso formulário? Será que a gente trocou lá? Será que a gente lembrou de trocar? Então, se a gente for lá no nosso request aqui, né, no nosso formulário, ele está aberto aqui ainda. Então,
observe quando a gente clica, né, para recuperar a senha, a gente passou só o e-mail, a gente precisa só do e-mail, a senha não, né, porque a gente vai enviar o e-mail, né, para ele poder clicar lá e recuperar. Então, tá errado aqui, ó, a ação do nosso formulário. Agora ele vai entrar, né, dentro da nossa pasta e vai acessar a nossa request, né? Então, request, reset e-mail e entra a barra ali. Ok, perfeito. Verificamos se está aí. Vamos aqui. Vamos dar aqui um refresh e vamos aqui. Ok, agora sim. Então vamos lá, vamos recuperar nossa senha. Caiu aqui, né? Recuperar a senha. E-mail. Vamos enviar. Recuperar. Ele deu um erro ali, né? Ele deu um erro na senha, lógico, né? O que a gente fez? Vamos aqui, vamos retornar aqui. Ou seja, vou fazer desta forma aqui. Vamos verificar. Vou sair aqui, porque talvez ele pode ter entrado ali, né? A gente estava logado de vídeos anteriores. Ok. Bom, saímos. Vamos recuperar a senha. Vamos enviar. Deu um erro, né? Ok, tá dando um erro na URL. Page not found. Por que not found? Claro que não found, né? Porque aqui a gente não se refere ao HTML. Muita atenção, por isso que muita gente comete este erro que eu estou cometendo aqui e não sabe resolver o problema depois, tá, pessoal? Então, basicamente é isso aí. Como eu já bati o olho aqui, né? Como a gente copiou de lá, a gente copiou com o HTML. Eu só cheguei aqui, pum, e não prestei atenção nisso aí. Mas para quem não tem muita experiência, tá? Se for um iniciante, muita atenção com isso aí, tá, pessoal? Então, basicamente é isso aí. Agora, com certeza, ele vai achar o nosso método, né? Então, vamos aqui, só dar um refresh. Vamos retornar, porque com certeza ele vai entrar, né? Então, vamos aqui. Vamos lá, recuperar a senha. Então, recuperar. Ó, verifique seu e-mail, que as instruções de como recuperar a senha. Então, eu já tenho ali, já chegou aqui para mim. Então, recuperar a senha. Vamos aqui, se a gente clicar aqui, ele vai cair aqui, né? Nova senha. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, digite nova senha. É a nossa, né? Digite nova senha. Vamos recuperar. Sua senha foi recuperada com sucesso, né? Faça seu login. Então, e-mail. Então, vamos ver se ele vai logar. Eu coloquei tudo como estava lá. Digite sua... Não, acho que é digite nova senha, não é isto? Digite nova senha. Vamos verificar se é isto mesmo. E sim, e tá lá já logando pra gente. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu não tô muito legal. Como eu disse aí no vídeo, minha cabeça tá doendo. Peguei um resfriado. Aqui a temperatura caiu, teve uma baixa, uma queda muito veloz. E aí todo mundo fica meio doentado, tá? Então, a minha cabeça, eu tô aqui conversando, mas minha cabeça tá... Conforme eu bato, eu digito aqui, fica tum, 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 entendeu? Na cabeça e não tô muito legal. Mas é bom aqui passar um tempinho aqui com vocês. E fica aí mais esse vídeo aí e eu retorno com outros pra gente continuar. Vou ficando por aqui, um abraço e até lá. Tchau, tchau.